Ora, se não é possível alcançar uma fundamentação positiva para o que julgamos ser o nosso conhecimento, só nos resta a tentativa de nos livrarmos dos erros e das falsas hipóteses ou crenças. Isso quer dizer, resta-nos a postura humilde de reconhecer que, do ponto de vista da teoria do conhecimento, não devemos nos atrever a ir além do método dedutivo que caracteriza o falsificacionismo e o negativismo. Aliás, há toda uma tradição de negativismo no pensamento liberal, na economia, no direito, em outras áreas. Essa primazia da negatividade epistemológica do pensamento austríaco, e eu posso dizer liberal em geral, mas especificamente falando dos austríacos, essa postura antijustificacionista e, portanto, falsificacionista, ela é, então, trazida da esfera teórica para o terreno das relações sociais, da política, do direito, da economia, da sociologia. É a partir desse procedimento que os austríacos buscam respostas para as questões básicas das sociedades, como liberdade, lei, justiça, felicidade, Estado. Repara que eu grafo Estado com E minúsculo. Passamos a fazer isso em respeito aos cidadãos. Assim como eu aboli do meu dicionário a palavra contribuinte. Eu passei a usar pagador de tributos. Contribuinte por quê? Contribuinte compulsório? Quer dizer, nos Estados Unidos eles usam a palavra correta, taxpayer, o pagador de taxas. Então, eu convido vocês a adotar essa postura. Primeiro, escrever Estado com letra minúscula. A não ser que vocês também escrevam indivíduo com letra maiúscula. E segundo, não falar mais, eu sou um contribuinte, eu sou um pagador de tributos, compulsório. Quais as características principais da informação e do conhecimento para o exercício da ação humana e, portanto, da ação empresarial? Quando eu falo função empresarial, não estou me referindo só a empresários, empreendedores, nós vamos ver isso mais tarde, isso pode se referir a indivíduos também. Dentro da concepção do Jesus Huerta de Soto, ele lista de uma forma muito didática 6 características básicas nesse livro: socialismo, cálculo econômico e empresarialidade. Essas características são: primeiro, o conhecimento é subjetivo e prático, não científico. O conhecimento ou informação necessário para a realização da ação humana é essencialmente subjetivo e prático, de natureza não científica. Não pode ser representado formalmente, porque o agente vai aprendendo ele por meio da prática, dos acertos e erros ao longo do tempo. É o que o Hayek chamava de conhecimento das circunstâncias particulares no que diz respeito ao tempo e ao espaço. Se me colocarem em uma banca de jornais às 4 horas da manhã para ajudar o meu paisano lá, o meu Patrício, a arrumar os jornais, eu não vou saber nem começar. Da mesma maneira, se convidar ele para dar uma aula de economia, talvez ele diga coisas até mais interessantes do que eu, mas ele também vai ficar um pouco perdido. Isso é o que o Hayek chamava circunstâncias particulares de tempo e de espaço. Ou seja, quem faz o mundo rodar são as pessoas que trabalham. É o açougueiro, é o padeiro, é o jornaleiro, não é o cientista lá na cátedra universitária dizendo como é que o mundo deve funcionar. O máximo que a gente pode fazer é interpretar esse funcionamento e sugerir como ele poderia funcionar melhor. Ele se refere tanto às informações sobre os fins de cada agente, mas também às informações desse agente sobre os fins pretendidos pelos outros agentes. E também ao conhecimento prático sobre os meios, fins e meios, né, que cada agente pode utilizar para atingir os seus fins. E ainda se refere às informações sobre todas as circunstâncias, pessoais ou não, que o agente acredite que devam ser levadas em consideração quando estabelece seu plano de ação. Mises chamava o conhecimento científico
como conhecimento do comportamento de toda uma classe de eventos, e ao conhecimento prático como aquele de eventos únicos. É terminologia, né? Hayek referia-se ao primeiro, né, ao científico, como conhecimento centralizado, e ao segundo como conhecimento disperso. A segunda característica, o conhecimento é individual. Logicamente, o conjunto de informações possuídas por cada agente representa apenas um subconjunto do total de informações que existem no nível social. Esse subconjunto é individual, difere de indivíduo para indivíduo e, além disso, cada agente interpreta de uma maneira única, peculiar, as informações que ele dispõe. Portanto, o total de informações que existe na sociedade não é um dado que possa ser disponibilizado para todos. É um individualismo metodológico, né? Suponhamos que duas crianças tenham entrado no mesmo dia para a escola, que ao longo da vida tenham frequentado os mesmos colégios, universidades, tenham feito o mesmo curso de mestrado, o mesmo doutorado, o mesmo pós-doutorado, sempre nas mesmas turmas. Nem mesmo assim, com essas coincidências, nós podemos afirmar que o nível de conhecimento dos dois é idêntico. Primeiro, e fundamental, porque são dois indivíduos diferentes do ponto de vista subjetivo. Segundo, porque certamente receberam influências familiares diferentes. Terceiro, porque cada um deles sempre vai interpretar de maneira diferente o conjunto de conhecimentos que foi adquirindo durante a vida. E quarto, porque os conceitos de felicidade e os objetivos de cada um deles também são diferentes, bem como os meios que cada um deles julgue conveniente para alcançar os seus fins. O conhecimento está disperso, é a terceira característica. O conjunto das informações está sempre disperso, espalhado entre os milhões de agentes. Vamos considerar um exemplo simples, João e Maria. Cada um deles possui um conjunto próprio e peculiar de informações que o outro não possui. Um observador externo, um terceiro agente, pode afirmar com razão que existe um conhecimento que ele, como observador, não tem, mas que se encontra disperso entre João e Maria, significando com isso que João detém uma parte desse conhecimento e Maria a outra parte. Há alguns casos em que, para alcançar determinado fim, o agente necessite apenas do seu conjunto pessoal de informações, sem necessidade de ter que se relacionar com outros agentes. Mas isso é uma minoria no mundo real, porque a maior parte das ações é muito mais complexa. Por exemplo, suponha que João pretende alcançar um fim FJ, o fim de João, né? Ele tem um objetivo, um fim FJ. Para isso, ele precisa utilizar um meio MJ, o meio de João, que não está à sua disposição e que, além disso, ele não sabe como obter. E vamos supor também que Maria pretenda alcançar um fim FM, né? Fim de Maria, diferente do fim do João, e que tem à sua disposição uma quantidade razoável do meio MJ, meio de João, tão útil para João, mas que para ela não tem importância nenhuma. Mas Maria não sabe que esse meio é importante para João, e João não sabe que Maria o possui, e também não sabe que ela não pretende utilizar. O que acontece nesse exemplo acontece na maioria das situações reais, que é o fato dos fins dos indivíduos serem contraditórios, cada agente buscando fins diferentes, com intensidades também diferentes e com um conjunto relativo de informações no que diz respeito a eles e aos meios utilizáveis. Então, existe claramente um desajuste, uma descoordenação, motivados pela dispersão do conhecimento e que só vão desaparecer por meio do exercício da função empresarial, que a gente vai ver também mais adiante. O conhecimento é subentendido e não articulável.
O conjunto de conhecimentos práticos geralmente é do tipo tácito ou subentendido, ou implícito, e não é passível de articulação. Isso significa que cada agente tem o know-how de como realizar certas ações, mas não tem o know-why, porque não conhece exatamente quais são os elementos ou partes daquilo que está fazendo, nem se aquilo que está fazendo é certo ou errado. Um exemplo de conhecimento implícito não articulável no âmbito social é aquele formado pelo conjunto de usos, costumes, tradições, normas, instituições que se constituem nas leis, né, o direito consuetudinário, a que os cidadãos aprendem a obedecer, mesmo sem possuírem capacidade para desenvolver teorias ou para compreender inteiramente as suas funções. O sujeito não precisa ser um jurista para saber que tem que cumprir uma determinada lei. Outro exemplo é que mesmo um economista que não possui conhecimentos teóricos de informática pode perfeitamente se utilizar de conhecimentos de outros. Por exemplo, eu sei que se eu apertar essa tecla aqui, que tem um ponto, a tela vai ficar preta. Olha lá. E que se eu apertar de novo, vai voltar a funcionar. Mas se alguém me perguntar por quê, eu digo, não sei, não quero saber. Não vou dizer que tenho raiva de quem sabe, mas eu não preciso saber desse conhecimento. Eu estou me utilizando de conhecimentos, de informações de outros agentes. Alguém que entende de informática inventou essa geringonça aqui, e alguém, por acaso, um outro professor, falou, para não queimar muito a lâmpada, você aperta a tecla que tem um ponto que some tudo da tela. Eu falei, legal. Aí apertei a tecla, cadê ela? Sumiu tudo, descansa a lente. O conhecimento torna-se criativo por meio da função empresarial. Ao contrário do que muita gente pensa quando fala em empresário, a função empresarial não requer meios financeiros para ser exercida. Ela não pressupõe qualquer custo, ela só precisa de criatividade. Criatividade. O sujeito pode ser um empreendedor mesmo sem um centavo no bolso. Isso é ótimo, né? Imagina se as leis de um país estimulassem a criatividade, como seria bom. Mas há certos países em que se desestimula essa criatividade. A criatividade estimula a atividade empresarial e gera ganhos que são chamados de lucros empresariais puros. Vamos voltar para o João e para a Maria e vamos agora introduzir um terceiro agente, o José. O José percebe a situação de falta de coordenação que a gente descreveu 2 slides atrás. E ele resolve exercer o empreendedorismo, quando ele descobre o quê? A possibilidade dele obter um lucro para ele, se ele procurar Maria, para quem o meio MJ não tem utilidade, e propor a Maria que venda para ele, José, por, suponhamos, R$10 a unidade. Sem dúvida, um excelente negócio para Maria, que atribuía ao meio um valor zero ou próximo de zero, mas ela ganhou R$10. Então ele compra o MJ de Maria, o José, né, compra de Maria, procura o João, que está interessado nele para que possa alcançar o seu fim, e propõe vender por, suponhamos, R$14 a unidade. Observe que José não precisa necessariamente possuir dinheiro para comprar o meio, ele pode até pegar um empréstimo, cujos juros compensem o negócio. Quem ficou feliz no final dessa história toda? José, Maria e João. Por quê? Porque o governo não se meteu. Assim, José conseguiu obter, ex nihilo, do nada, um lucro empresarial puro de R$4 por unidade do meio MJ. Em consequência, a ação empresarial de José produziu 3 efeitos. Primeiro, isso é importante, criou nova informação, novo conhecimento. Isso é importante nos mercados. Segundo, transmitiu esse novo conhecimento para o mercado. E terceiro, ensinou os outros 2 agentes, João e Maria, a agirem num processo de dependência recíproca.